Bora, minha gente, para o quinto degrau do Anônimo App. Deixa eu desativar os comentários aqui para prestar mais atenção. E o que diz o quinto degrau? Conheça os seus comportamentos. Agora a gente vai aplicar aí um pouquinho aí do poder interior, né? Que tá lá no terceiro degrau, lembra do equilíbrio entre os três poderes e tudo mais. Então é uma base de autoconhecimento e vigia, eterna vigilância dos nossos comportamentos, tá? Então fica aí até o final, que tem muita coisa bacana para aprender sobre autocontrole, sobre autoconhecimento e até para autoestima, tá bom, galera? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai prestar atenção nas nossas emoções, tá bom? E entender os nossos comportamentos. Eu vou explicar melhor. O que é um comportamento errado que a gente tinha na ativa, tá? No caso, mentira, articulação, coisas assim, tá? Que são negativas. É isso que a gente vai policiar, tá bom, galera? E uma coisa muito importante que a gente pode fazer, só que a gente vai ver lá para frente em outro degrau, mas que a gente já pode conversar com o nosso psicólogo, é se esse comportamento começou antes, durante ou depois do uso de drogas, tá bom? Porque eu vou dar um exemplo. Muitas vezes a gente começa a mentir cedo por conta de pais muito rígidos e vice-versa, por medo e outras coisas. Então, é muito importante identificar quando esse comportamento começou. Porque, como eu já disse outras vezes, a droga potencializa nossos pontos negativos vezes 10, tá? Então, se a gente tem um comportamento agressivo, a gente vai ficar 10 vezes mais agressivo quando usar droga. Se a gente é ciumento, fica 10 vezes mais ciumento e assim vai. Vocês entendem, né? Mas é muito importante identificar isso, se isso já vem lá de trás da nossa personalidade ou foi por conta do uso de drogas. Isso é muito importante. A nossa personalidade começa a ser criada lá desde quando a gente nasceu até os 7, 8 anos de idade. É aí que a gente começa a criar a nossa personalidade com base nos ensinamentos que nos passam, né? Que é outro degrau que a gente vai ver lá para frente, que passam de gerações em gerações. Por isso que não existem culpados e sim responsáveis, tá bom? E a gente vai falar isso mais para frente também. Então, bora lá. Vamos anotar aí todos os comportamentos negativos que a gente tem, tá bom? Pra gente tentar vigiar. Porque, galera, não é só a droga que vicia, os comportamentos errados também viciam. Ainda mais quem teve um comportamento errado por mais da metade da vida, né? E potencializados, como eu já falei. Então é muito importante nesse degrau a gente ter um entendimento, tá bom? Que é o que eu falei quando começou isso aí. E também policiar. A gente vai nomear aí todos os comportamentos no nosso manual de instruções, tá bom, galera? Que tá lá naquele livrinho lá que eu falei, livrinho não, um caderninho que eu falei pra gente usar no primeiro degrau. E é aí que a gente anota todas essas coisas, tá bom? Outra coisa que eu falei, emoções, cara, né? A gente tem muito problema às vezes de controlar os nossos impulsos, né? A gente faz sem pensar, tá? Isso por exemplo, o uso, a gente faz sem pensar às vezes, no impulso, né? Então é muito importante a gente entender as nossas emoções, que a gente vai nomear aí também no nosso manual de instrução. A mesma coisa que a gente faz com os princípios espirituais do terceiro, no final do dia, lembra? Que a gente fala para evoluir, para cada vez ser uma pessoa melhor, vigiando os princípios e tudo mais. A gente vai fazer com as emoções também agora, para entender o porquê que a gente reage de certa forma a cada emoção. E porquê que a gente tem cada emoção, né, que a gente sente durante o dia. Porque a gente sente várias emoções durante o dia. A gente pode ficar triste, feliz, chorar, dar risada. Então tudo isso são emoções. A gente precisa entender o que nos faz feliz, o que nos deixa triste, o que nos gera gatilho, tá bom? E o porquê disso aí a gente vai entender lá pra frente também nos traumas, cara, que é o degrau dos traumas, que tá lá pra frente, ainda não é hora. Agora é hora só pra ver superficialmente essa questão comportamental.
tá bom, galera? Porque você não é a sua mente, meu, sabe? A gente tem essa parada interna, que é que a gente tem o cérebro, né? A psique. A gente pode controlar a nossa mente, galera. E esse exercício a gente vai fazer também mais pra frente, tá bom? E controlar a mente é não agir por impulso. E autoconhecimento, é basicamente isso, resumindo, tá bom? Eu vou explicar bem melhor mais pra frente, mas agora é hora de entender os comportamentos e vigiar, tá? Assim, para não agir por impulso e fazer as coisas que eu já falei, tá bom, galera? Porque quem decide o que vai ser feito somos nós, não? Aqui existem vários pensamentos durante o dia, a gente pensa pra caramba, né? A gente tem que filtrar essas coisas, cara. Filtra e assim, escolha a decisão certa, tomar a decisão certa. Pense antes de agir. É pensar antes de agir. É uma coisa, é um exercício que a gente vai ter que fazer também, sabe? Se você recebe uma crítica ou algo do gênero, não haja mais como você agia antigamente. Gente, a gente já tem bastante ferramenta aí nos degraus para ter um certo equilíbrio, né? E um certo conhecimento para agir com a razão e não com a emoção, tá? Então, eu vou passar para vocês aí muitas maneiras de fazer isso em degraus que existem para frente, tá? Mas, galera, resumindo, controle os seus impulsos e vigie os seus comportamentos, entenda as suas emoções. Tudo isso coloca lá no manual de instrução, tá bom? Eu só vou responder uma coisa aqui do degrau passado, que me perguntaram também, que é importante vocês anotarem, que me perguntaram, Cris, mas como é que é um esporte de lazer, ou um esporte ou lazer para cada transtorno, como é que funciona isso? Galera, eu expliquei basicamente aí no degrau passado como é que funciona, mas uma pessoa me perguntou, por que eu não posso correr ou nadar? Você pode, vai dar a dopamina que você precisa. O problema é que correr e nadar, nossa cabeça está muito longe, está pensando ainda, né? Então isso é indicado para outros transtornos aí que a gente, quem é treinado por nós, indica. E os médicos também conhecem tudo mais, por isso que tem que ser o mais aberto possível aí com médicos e psicólogos e terapeutas, tá? Mas isso é uma coisa nossa, tá, galera? Foi a gente que na experiência de vida aí no tratamento, a gente que conseguiu enxergar isso melhor, tá bom? Então, se você for usar um terapeuta nosso que fez a mentoria aí, ele vai estar bem mais afiado, tá bom, do que outro. Então usem, se possível, o nosso, tá bom? E, gente, é isso, tá? Então, nesse degrau aí, a gente vai só anotar aí as questões que eu falei para vocês, tá bom? E no final do dia, policiamento novamente e entendimento de tudo que eu falei. Tá bom, galera? Um beijo, até o próximo degrau, valeu!